Recomeça em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul. E hoje, junto comigo, tanto no profissional, no estadual, na diagonal, no estadual, Alexandre Machado. Mais uma vez, eu repito, sou um monstro sagrado do podcast. Um monstro sagrado do podcast. Ele se autodomina uma pessoa monstra, então. Uma pessoa humana acima de qualquer pessoa humana. Isso aí, então. Vindo do meio do país, ele é uma pessoa bem centrada. Olha que piada estúpida. Ele, o encantador de jacaré, tanto no pessoal como no profissional e no equidistantinal, Alisson Guedin. Agora tenho 4 cachorros. Verdade, Caraca. Tenho o Príncipe Arthas agora. Ó, tá latindo, ó. Aí, ó. E pra fechar, ele que vem diretamente do... Peraí. E eu queria mandar um abraço pro chefe do Alexandre, que é o único chefe que escuta podcast. É isso aí. E pra fechar, nós temos ele que vem diretamente do norte do país, da cidade que vai trocar de nome pra Silent Hill, Manaus. Ele, Marcos Omelo. E agora, a partir de agora, todo final de ano, velho, como tá ficando quente pra caralho, a última coisa que eu quero saber é de verão. Exceto do jogo de verão. A internet hoje do Marcos tá ruim por causa da fumaça, aí os macacos não conseguem trabalhar. É a fumaça. Os índios estão tacando muita fumaceira ali. Pode rezar que o fogo na internet, cara. As cobras, as jiboias não gostam de fumaça. Pra quem não sabe, o Marcos tá gravando direto de uma reserva da FUNAI, né? Ele, direto de uma oca especial. Então, pessoal, antes de chamar o assunto de hoje, vou mandar um salve pra galera que ouve a gente, que ainda não ouviu e irá ouvir e vai descobrir que o nosso podcast é bom. Por que o nosso podcast é bom? Ele é estrogonófico, é cabriocárico. Ele é inoxidável. Ele é o único podcast na podosfera brasileira que é inoxidável. Ele brilha. Quem ouve fica protegido contra a velhice, contra mal olhado, contra qualquer outra coisa ruim. Por isso o nosso podcast é bom. E nós queremos agradecer a todo mundo que está ouvindo o nosso podcast. Ninguém está comentando, vocês podem comentar. Tem uma área ali embaixo, ali um pouquinho para baixo ali do nosso site. Vai lá e comente. Eu vejo que tem uma galera que está compartilhando no Chico Twitter, no Twitter. Podcast, então a gente sempre segue de volta as pessoas. Quero mandar um abraço aqui para 2 pessoas em particular que divulgaram, né, recentemente o nosso podcast. Eu, minha mãe e meu pai, especialmente você. Não, o Vicente ali do grupo do 99 Vidas, de grupo de ouvintes, e o José, que recomendou lá nos comentários do último podcast 99 Vidas, né? No último não, no podcast recente, né? Quando sair agora não vai mais ser o último, quando sair esse episódio. Quando sair esse aqui, né? Que não é um de nós, tá? Eu tenho sérias dúvidas sobre essa afirmação. Então a gente quer agradecer a todo mundo que está tentando divulgar, literalmente está gostando dos nossos podcasts, que está tentando fazer com que outras pessoas entrem nesse grupo de loucura que a gente está tentando criar dentro desse Brasil afora, desse mundão afora ou Brasil afora? Brasil afora, né? Tentamos rasgar no meio do Brasil e chegar onde nenhum outro podcast já chegou. Nós queremos, ao contrário de um podcast brasileiro Jovem Nerd que fala que não tem nada no Acre, a gente quer um ouvinte do Acre, que comente e que grave com a gente. Olha, o Marcos pode fazer mudar a voz e dizer que é do Acre. Ele pode caminhar um pouquinho ali perto, né? Como que é o sotaque dos acreanos, Marcos? Cara, não sei. Deve ser o mesmo que o Rio de Janeiro, né, velho? É lá no Projac, né? Vamos lá. Roda a vinheta que nós vamos começar a falar sobre o assunto de hoje, depois desse bloquinho especial, então. Roda a vinheta aí. Ah, que saudade do Nerd Byte News. Então, após a vinheta, essa entrada, os agradecimentos, nós hoje escolhemos um jogo querido de muita gente velha, gente que tá pelancuda já, que tá passando do tempo, que já tá fazendo hora extra aqui no planeta. É um jogo que foi muito querido e na minha vida de jogador de videogame eu só tive acesso no console e no Master System e
é o querido, amado, idolatrado California Games ou Jogos de Verão. Não seria melhor ter traduzido ele pra Jogos da Califórnia, alguma coisa assim? Mas realmente existia um jogo chamado Summer Games que poderia ter sido no passado traduzido como Jogos de Verão, né? Mas só que como o Summer Games não foi trazido pra cá, eu acho que eles tiveram uma escolha boa até, né, de traduzir o California Games como Jogos de Verão. Sabe qual outra obra com verão no nome que é bom? Summer Electro Hits. Não pode esquecer Como também seria a tradução? Batida Elétrica do Verão. Não pode esquecer do co-irmão do Summer Electro Hits também. Qual? Axé Bahia. Co-irmão. O co-irmão com Axé 20 Bahia anos de 96, diferença cada um. né, cara? Axé Bahia 98. Então, pessoal, esse jogo ele é muito querido pelas pessoas mais velhas. Pelas pessoas mais velhas. Eu tenho uma curiosidade muito grande sobre esse jogo. Todos os esportes praticados nesse jogo são praticados na Califórnia. Tem certeza? Essa é uma acusação grave que tu tá fazendo. Tu tem um advogado pra te sustentar essa tua acusação? Tem. Advogado? Com ele. O advogado dele é o Capitão Óbvio, né? O advogado dele também trabalha como eletricista. Eletricista? Sabe por que ele trabalha como eletricista? Porque ele precisa de dinheiro. Ele trabalha registrado. Registrado e ele é trabalhadeiro. Então, chega de bobagem. Então, vamos começar. Nós temos que voltar ao ano de 1900... Não, na época dos anos 80, onde uma empresa chamada Epix. Talvez isso é Epix? A pronúncia certa? Epix. De Epic. Epix. Isso, seria uma empresa épica. Então, pronto, olha ali, ó. Ela era um estúdio de jogos certamente pequena, responsável por até então um jogo chamado Missão Impossível, ou como é que você fala em inglês, Alexandre, tu que é o nosso doutorado em inglês? Impossible Missions. Isso, Impossible Missions, lançado em 1984, vai ter o link no post para as pessoas assistirem. O jogo até que é legalzinho. Porque diferente de certos podcasts, nós sempre colocamos links no post. E não mandamos os ouvintes procurarem por no si Google. só. No Google. E a gente sempre joga os jogos do tema. Isso aí. Quase sempre. Pelo menos um jogou. O jogo do Missão Impossível até que é legalzinho. A movimentação do protagonista baseada naquela série dos anos 60, se corrige se eu falar bobagem, até que é legal. Os outros personagens são mais ou menos. Ele inovava um pouco depois de um tempo eles inovaram e lançaram um jogo esportivo chamado, até então que a gente comentou antes, Summer Games. Link no Porsche, lançado no ano... Summer Electro Games? Summer Electro Hitter Games. Porra, seria um nome foda. Seria um jogo de jogos de verão, elétricos de verão. É o jogo é a Olimpíada dos Eletricistas. Isso aí, ó. Que também foi lançado no ano de 84, Link no Porsche. Era uma coletânea de esportes de vários tipos, como salto com vara, salto da piroca, salto ornamental, salto sobre o cavalo manco, um abraço, Calypso, Chimbinha, Joelma aí, vocês estão aí bambando aí na internet ali, e vários outros exemplos de esportes de Olimpíadas de verão, clássico também, nós tínhamos bobsled também, um esporte de verão muito bom, né? Isso, o Marcos pratica esqui, ali esqui também Manaus, é um esporte de verão. Isso, o Marcos diz que pratica muito bobsled em muito Manaus. praticado lá no Rio Grande do Norte, tem as dunas, o pessoal vai de esqui. Isso, esquibunda. Esquibunda. Podia ter esquibunda, né? Mas existe, pra quem é cagão e não consegue descer as dunas surfando, vai sentado, né? E no Summer Movies, eles até então não, eles Summer Movies? Agora são filmes de verão? Nossa, eu pirei melão, bonito, né, cara? O Summer Electro Hit Games, eles criaram um sistema de 8 jogadores de disputa entre modalidades, no caso... Tu escolhe um sistema, um esporte em si, e pode até 8 jogadores não jogando ao mesmo tempo. Isso quer dizer que tem 8 entradas para controle no videogame, Guilherme? Não, precisa só jogar com controle. Se você não tivesse cortado ele, você ia ter ouvido. Não, eu vi o Alexandre falando. Com apenas um controle e se revezando depois que um joga, vem o outro. Tipo o sistema do Sonic. Não, do Mario World. É tipo o sistema de todo mundo que só tinha um controle, né? Muitos jogos daquela época faziam isso, né? Quando os personagens não jogavam ao mesmo tempo, né? Os 2 jogadores não jogavam ao mesmo tempo, dava pra jogar alternadamente usando só um controle. Vários jogadores, de 1, 4, até 8 jogadores.
Sabe qual jogo que usa essa técnica e que nós já falamos sobre ele? Vai ter aí o link no post, nós não vamos mandar ninguém procurar no Google. É o Road Rash. Road Rash. O Road Rash no 3DO, que eu me lembro, né, no 3DO, ele era assim, eu não me lembro se no Mega Drive também. Quando você ia jogar, dava pra jogar de 2, mas era controle alternado. Você tinha que dar o controle pro seu amiguinho. Vou fazer uma observação aqui. Alexandre, quais são as 5 vogais do nosso alfabeto? Não. Quais são as 5 vogais? A, E, I, O, U. E por que tu falou 3DO se não tem acento no O? Não seria 3DO? É verdade, o 3DO. Já que tu falou em brasileiro, como as pessoas dizem. Verdade, porque eu não falo tem podcast brasileiro que xinga quando as pessoas pronunciam errado e o cara fala 3DO e não tem acento no O na versão brasileira. Então é 3DO. É verdade, Guilherme. Valeu pela correção, eu me excedi. Tava empolgado, excitado, né? Empolgations. Isso aí, então. Eu não entendi o teu ponto, cara, de verdade. 3D... Como é que se fala 3DO em inglês? 3DO. E por que falam 3DO se não tem acento no O? Sabe o que é isso? É influência da novela. Não precisa ter acento, cara. Mas não tem, não se fala. É que nem o Silvio Santos falar letra E, não é letra E. É letra E. É se fosse acento agudo, aí vira o E. É E. É letra E, não é letra E. É letra O, não letra O. Hein, eu tenho uma dúvida. O que isso tem a ver com o nosso cast? É que nós somos um podcast que traz observações a mais. Exatamente. E a gente planeja no futuro. Exatamente. E no futuro o Guilherme vai lançar um projeto solo dele que vai ser um podcast sobre gramática. Bem eu que deve ser um podcast, ó, dá uma vontade de ouvir. Nossa, me desmoralizou só porque eu sou uma pessoa letrada, né? Continua aí com o Summer Electro Hits. Então vamos lá, a partir do sucesso do jogo, né, a empresa decide então... Foi o que a Activision fez com o primeiro Assassin's Creed. Lançou uma caminhonada, né? A partir do sucesso, a empresa então decide iniciar uma série de jogos esportivos. De coletânea de modalidades. Olha que podia ter muita coisa, podia ter jogos de colônia, tipo aqui do Rio Grande do Sul, e a Bombay, né? A Olimpíadas Indígenas, que tem o pessoal levando a tora no cangote. O surf da pororoca, que tá extinto, né? Podia ter, né, também, né? Então que no ano de 1995 a empresa lança Winter Games, ou Jogos de Vento. Winter Games. Jogos de inverno. Link no porte também, com jogos baseados nas modalidades clássico, Olimpíadas de Inverno, como o bobsled que eu falei antes, brincando, salto de esqui, aquele que os caras tem que ficar que tem que ficar esquiando e dando tiro, como é que é o nome? Cross country. Ski cross country. É, isso aí, e outros bichos mais. Tem a vassourinha do gelo? É o bocha do gelo. É a bocha do gelo. Bocha do gelo. Cricket. Hã? Cricket. Não, cricket não, pô. Tá Cricket da grama. Nossa senhora, aquele jogo como é que é? Puta, agora como é que é? Curling. É isso aí, o enrolado. Isso, então. Bem bolado. Eu queria um pedacinho, eu queria um pouquinho de massa com curling em cima ali, ó. Olha. Veio um cara esfregando com uma vassoura. Então, eis que no ano de 86, a mesma empresa Epic lança um outro jogo seguindo a mesma modalidade, World Games, ou... Jogos do Mundo. Aí tem o índio levando a tora, tem a descida de queijo na ribanceira lá da Europa. tem que mais? Tem o... Aquele japonês que os caras pulam de uma... Você tenta segurar uma árvore de... Isso, eles montam na tora e descem a ribanceira também. É isso. Aquele lá também do... Quem coloca a bombacha é guaiaca mais rápido. É guaiaquês. Então, esse jogo foi lançado em 86, link no Porsche, com jogos praticados ao redor do mundo, como arremesso de tora de madeira, ou em inglês, Cabertoff, da Escócia, vamos tirar o acento, virar Escócia, o rodeio americano, olha só, o jogo de rodeio dos Estados Unidos, e o Jumô, olha o que eu ia falar, o Jumô do Samonês. O Jumô, eu mistura de judô com sumô. Com o japonês. Todos os títulos da série sempre foram lançados para várias plataformas, né? Plataformas lindas, essa que o Alexandre poderia até não citar mais. Tem algumas aqui que se salvam, né? Por exemplo,
Eu vou citar todas e vou dizer as que se salvam. Amiga se salva. ZX Spectrum não deve se salvar. Nunca, jamais. Macintosh, não sei se salva. Apple II, não sei se salva. Apple II GS, esse até acho que se salva. O Atari ST, um computador de 8 bits da Atari, não deve se salvar também. Amstrad CPC, esse muito menos. E pra DOS, né, que deve ser uma versão que se salva. O 2 deve ser uma versão honesta, pelo menos. E pra consoles tem Master System, NES, Nintendinho, Atari 2600, que deve ser uma loucura. Olha, eu vou te contar. Joia. Atari 7800, que deve ser outra loucura. Que a Atari lançou o 7800, tipo, quando o Nintendinho tava ficando velho já. Commodore 64, olha, deve ser uma beleza. E MSX, esse deve ser realmente bom. E algumas outras plataformas também. Então, gente humana, pensando. Repetindo essa mesma fórmula, nessa mesma vibe, em que 87 a Epyx lança o título que nós vamos vociferar, nós vamos explanar, contar, explicar e deliciar e se esportificar. Que é o jogo California Games, o maior sucesso então, e se tornou, o maior sucesso da empresa, e seguindo a ideia utilizada dos seus antecessores, né? O título é recheado de modalidades esportivas praticado até então, aonde? Na Califórnia. Será que é por isso que esse jogo se chama California Games? Eu acho que não, hein? Acho que Califórnia talvez seja o nome da programadora, o nome dela seria Califórnia. Será que homenagem? Não foi uma homenagem à Pizza Califórnia? Pode ser também, né? Eles gostavam de comer Pizza Califórnia, eles olharam pra Pizza Califórnia. Qual é o nome desse jogo? California Games, jogos de... a gente faz games, a gente faz jogos, a gente gosta de Pizza Califórnia. California Games. Olha ali, ó, tá bom, né? Nós moramos na Califórnia, nós comemos Pizza Califórnia e tem uma programadora que é chefe chamada Califórnia. Tá ali, ó, resolvido, né? Meu Deus, nunca falei tanta bobagem, Ju. Isso aí, essa é a ideia, né? Vamos lá, então. Agora nós vamos começar a falar do jogo. California Games, dessa vez o foco é em esportes populares no estado da Califórnia. Califórnia é um estado? Falei certo? É um estado, sim. É um estado? Então, beleza. Então. É o estado que a bandeira tem o urso. O urso, isso. Aquele Zé urso Comé, Zé Comé. Isso, Zé Comé. E são esportes radicais, alguns, que podem ser realizados em clima praiano. Olha que termo bonito. Clima praiano ali. Praieiro é melhor, né? Apesar no nosso país, California Games, acho que pouca gente chamava isso, ninguém chamava o jogo assim. Ele ficou conhecido como jogos de verão e um jogo só de Master System. A gente vai explicar tudo direitinho aqui. Exatamente, porque a Tectoy, ela fazia a tradução de alguns jogos. De tradução não. Ela fazia a versão de alguns jogos. Versão só no nome, na verdade, né? Alguns jogos ela traduzia, por exemplo, Phantasy Star. E nos jogos de verão ela só mudou o nome, virou, em vez de California Games, Jogos de Verão. Coisa linda, né? Então, o game na verdade foi originalmente lançado no ano de 1987 para os computadores Apple II e Commodore 64. E acho que a maioria das pessoas deve ser, só saiu pro Master e pro Mega. E olha lá. Ó, então, vamos trazer informações quentes, relevantes, importantes. Informações novas, inclusive, né? E equidistantes ainda. E o sucesso que na verdade, a receptividade boa, né, que o jogo teve nas plataformas onde ele foi lançado, fez com que ele fosse convertido, né, para as máquinas que estavam em vigência já na época, né, como o próprio Amiga, que a gente já comentou, o Atari ST, o Lynx, o DOS, o ZX Spectrum, que deve ser uma versão horrorosa, suponho. O NES, que tem uma versão legalzinha até, o Mega Drive, e até mesmo saiu uma versão do California Games pro Atari 2600, cara. Eu quero entrar uma observação aqui. A versão do Atari, se você se odeia como pessoa, se você gosta de uma boa dose de tortura, se gosta de sofrer, jogue essa versão. Se você jogou essa versão,
comente aqui no post ou em qualquer rede social que você ver o nosso podcast, que você irá ganhar algo especial. Continue, por favor. Sim, de qualquer forma, a versão do Master System ela realmente é uma das melhores, sabe? E, pelo menos aqui no Brasil, ela é considerada superior à própria versão do Mega Drive. Talvez pela popularidade, mas eu também acho mais legal a versão do Master. Tem os patrocinadores e tal. As músicas são mais originais das versões anteriores, que eram dos computadores da época. E apesar dos gráficos da versão do Mega Drive serem melhores, a do Master System ela é mais colorida, ela é uma versão mais... sei lá, ela tem um carisma. Ela é mais simples, mas ela é melhor. Isso aí, falou tudo. Bem isso. Ela é simples, mas ela é melhor. Vai ficar na postagem, no Porsche, um vídeo de 1 hora e pouco, onde que uma pessoa humana e usuário do YouTube, o que ela fez? Ela colocou todas as versões do California Games até então lançada, não sei se saiu mais pra versão para algum outro console, tem assim, Amiga, todos os esportes, Atari ST, todos os esportes, e também tem do Atari 2600. Eu gostaria que vocês, todo mundo que está me ouvindo agora, procurasse na descrição, ele colocou o tempo, clica, vai direto pra versão. Tem a do Atari 2600, o Surf. Eu gostaria de dizer... Nossa, eu imagino o que deve ser, cara. Cara, vocês lembram quando encostava no cartucho do Atari e enchia de linha na tela, assim... Aquilo é o jogo do Surf. Meus caros colegas junto aqui gravando, vejam o vídeo. Olha, eu tô vendo aqui ele jogando uma embaixadinha e não tá tão horrível não, Guilherme. Tá sendo calma, vai pros muito próximos, ácido. Vai pros próximos esportes. O primeiro é o footbag, depois vem o half pipe. O half pipe é dolorido, cara. O som... cara, o som é... tá, achei. Vamos ver o surf. Vamos lá. Tá, cansei de ver. Bora. Então, caralho, tem todos os fazendo embaixadinha. Tem todos os comparativos ali. E um fator muito importante, depois a gente vai falar ali mais pra frente, seguindo a nossa pauta aqui. Então, uma coisa que é muito lembrada no jogo California Games é o tema de abertura do próprio jogo, que ela é baseada na música Louie Louie, composta por Ray Berry em 1955. Falar tipo uma coisa meio MTV assim. Let the music play. Isso, é quase essa música aí. Esse cara, Richard esqueci o nome dele. Richard Barry Berry. White. Barry White. O Richard Berry, que é o compositor, ela foi escolhida pela revista Rolling Stones, quer dizer, desculpa, essa música como uma das 500 maiores músicas de todos os tempos. E tem esse clima bem praiano, bem regueiro, bem pra cima, uma coisa bem soleira, né? E a música, é a principal composição da vida do artista, no caso, o Richard Berry, e ela foi regravada por uma montoeira de artistas. Vai ficar o link na postagem, nós temos a versão do Iggy Pop, Motorhead, The Clash, Kingsman e The Sonics. A do Motorhead eu achei a mais legalzinha ainda, mais emocionante também. O The Sonics é muito rápido, eu não gostei. Foi algumas que eu achei. E também vai ficar link na postagem das trilhas durante os esportes. Da versão do Master System, pra pessoa ouvir, tentar lembrar, em vez de, se não quiser jogar ou não sabe como jogar, vai ficar o link pra ouvir as principais músicas aí. Então vamos falar sobre o mais importante, né, que são as modalidades. Eu, como sou uma pessoa que tô lendo aqui, o California Games é baseado em caso 8 ou 7 esportes, já vou explicar o porquê, o que é isso, né. 6 ou 5 esportes. O principal dele, o primeiro da lista é o half pipe ou skate, que basicamente é andar naquela pista em forma de U e fazer manobras ultra radicais do barulho, que apronta outras confusões para ganhar uma certa pontuação. E uma coisa que eu quero abrir um parênteses agora aqui. São 5 ou 6 esportes. Cada um dos modalidades foi desenvolvido por um programador totalmente diferente. Aqui que vem tão dispara assim. Vem o pulo do gato, por isso que ele tem uma jogabilidade um tanto quanto diferente uma da outra. A primeira vez que eu joguei o California Games, especialmente o jogo de skate, o half pipe, eu chamava o skate, assim mesmo que eu chamava, não sabia que era half pipe. Eu não fiz nenhum ponto porque eu não sabia como jogar. Vocês sabiam como era a forma de jogar Vamos começar um por um, o half pipe, como é que era a forma pra se embalar, ganhar ponto, pra ganhar, subir mais e mais rápido? Eu lembro que eu demorei muito pra aprender a jogar esse half pipe, velho. Eu queria muito jogar e não conseguia, até que um amigo ensinou. Que quando tu tá descendo tem que botar pra baixo, quando ele sobe tem que botar pra cima.
Aí, conforme isso aí, ele vai subindo e vai criando mais embalo. E quando tu quer, dependendo de que posição que ele tá no pipe ali, no negócio, tu apoia pro lado contrário, ele faz a manobra. Ou ele apoia a mão no fim da pista, ou ele vai lá em cima e gira, ou gira bem rapidinho. Aí, quanto mais alto tu ganha mais pontos, mas aí tu pode cair mais rápido. Basicamente isso aí, tu tem um X tempo pra fazer maior pontuação. Alguém de vocês gostava de jogar esse do skate aí, ou nunca jogou? Eu nunca joguei California Games. Nossa senhora, então vamos seguir pro próximo então. Que é o Embaixadinha. O Embaixadinha era um jogo que eu não gostava de jogar muito não achava legal. Ele era o mais simples de jogar, basicamente, porque tu ia pra esquerda, direita, e pra cima e pra baixo, tu modificava, tu via ele de bunda ou de frente, e dependendo onde que a bola tava, tu podia dar toques na bola em posições como de lado do pé, por parte de dentro, com a cabeça, com o ombro, e tu ganhava mais pontuação. E se tu virava de costas e tu batia de calcanhar, também tu ganhava mais pontos. Basicamente era isso o jogo. Uma coisa que nós esquecemos de comentar, Guilherme, é que você pode jogar todos os jogos na sequência, ou simplesmente praticar qualquer um, ou ainda jogar somente alguns deles. Você não era obrigado a fazer todo o circuito. Tu falou isso aí também, porque ele tinha vários tipos de modalidades, que era jogar todos os esportes em sequência, praticar, que tu podia escolher fazer um campeonato só de um esporte, que aí que entra uma grande sacada que era legal, tu podia botar até os 8 jogadores, fazer um campeonato de um esporte só, e quem dos outros jogadores fazia mais pontos ganhava. Devia ser muito emocionante fazer o campeonato de embaixadinha, por exemplo. Chamar todos os amiguinhos da rua pra jogar o campeonato de embaixadinha. Pra ver quem era o Ronaldinho Gaúcho. Não tinha Ronaldinho Gaúcho naquela época, não. Eu e meu irmão já jogava muito California Games, que a gente tinha conseguido o cartucho emprestado, e aquilo ali era tipo o O do Borogodó, jogava California Games até ter um treco. E o que a gente mais jogava era o surf, que é o esporte que viria agora mesmo, que era o... Não sei por que a gente mais jogava. É porque eu acho que é o esporte mais diferente de todos, e é um esporte que dificilmente você vê retratado num jogo, né? O surf, eu acho que ele chamava mais atenção porque é um dos esportes que seria mais difícil de se fazer, né? Por exemplo, eu moro muito longe do mar. Acho que eu fui ver a primeira vez no mar, eu tinha uns 15, 16 anos, que eu tive que ir até o Rio Grande do Sul pra ver o mar. Então eu achava interessante jogar o surf, e além do mais que, sei lá, parecia ser mais radical, assim, entre aspas. Tu, Marcos, tu que mora aí no Manaus, já jogou, já andou, já praticou surf? Cara, aqui só daria pra fazer surf na Pororoca mesmo, mas eu nunca pratiquei não. Tu, Alexandre, já praticou surf? Nunca, mas eu tenho vontade, cara. Eu acho bem empolgante. Nem um bodyboard? Nem bodyboard, só barrigaço. Eu também nunca pratiquei surf, então acho que o esporte aqui é 100% não praticado pelos nossos integrantes do nosso podcast. Nossa, minha cabeça tá muito ruim, né? Então... Mas sabe outra coisa que eu acho, Guilherme? Porque ele é um jogo muito difícil de você ver ele retratado. Eu só conheço um jogo de surf, e foi lá na final da década de 90 que eu vi ele, ou início de 2000, numa revista... Ele vinha um demo numa revista, uma CD Expert, alguma coisa assim. E depois disso, nunca mais vi nenhum jogo que retratasse surf, cara. Pior que é verdade, né? A não ser o California Games, que eu vinha conhecer muito, mas muito depois. Ele era... Até aquele momento ele tinha sido o único jogo de surf que eu tinha visto na minha vida. Pior que é verdade, né? Não tem jogos de surf hoje saindo, né? Para os consoles atuais. Talvez na década de 80 alguém tenha, alguma empresa obscura tenha feito algum jogo de surf, mas eu desconheço. O único que eu conheço é o California Games, nunca vi um outro jogo de surf. Eu acho que é por isso que ele chamava a atenção, porque era uma dinâmica completamente diferente você controlar um cara numa prancha, surfando numa onda interminável, e sendo que você podia ser comido por tubarões também, se você caísse, né? E é um esporte legal, um esporte bonito de se ver. E quem que não gosta da água, né? De ficar numa piscina, de ir pro mar, né? E o mais legal é que ele começa parado na onda, né? Como se ele tivesse. Ele não tá parado, ele tá batendo os braços, ele tá andando. Aí tu diz quando ele começa literalmente a surfar. Ele
ele sobe na prancha, ele vem batendo os braços ali, né? Uau, 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 uau. Aí tu aperta o botão, ele sobe na prancha e começa a valer o jogo, né? E começa a contagem de tempo. E aí tem que fazer as manobras, que é... lembrando que vem a onda, né? É uma onda gigante. Tu tem que evitar o tubo ali, que ele pega, tem tuba e te derruba. Tu tem que fazer as manobras entrando sempre certinho na parte de cima, evitando, senão tu cai a onda. A versão do Mega Drive ficam atirando bola. Peraí. Onda, olha a onda. Ai, meu Deus, ele me interrompeu pra uma coisa linda. Já que vocês estão se interrompendo... Anda na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Então, já que vocês estão se interrompendo, deixa eu fazer uma consideração interessante. Vocês estavam falando que não tinha visto jogos de videogame baseados em surf, né? Aqui eu tô com a página da Wikipedia aberta na categoria videogames de surf. Tem exatamente 9 links somente, cara. 9 jogos aqui na página da Tony Wikipedia. Hanks? Não tem um Tony Hanks de surf aí, não? Não, é o California Games, né, claro. Um deles é o Kelly Slater Pro Surfer. Tipo, esse aqui é um Tony Hawk's Pro Skater, né, da vida. E outros jogos aleatórios, assim, que eu não conheço. Tipo, tem até um do Bob Esponja aqui. Manda esse link que eu quero ver se é aquele que eu vi na revista, tá aí. Ele tinha algumas modificações até bem expressivas. Cada versão dos plataformas que saía, o surfista ele tava numa posição diferente. A cor do mar era bem expressiva, basicamente. Os jogos de Atari eram bem escrota, né? Eu achei muito bem representado o mar. A versão do Apple. Da versão do Apple G2GS eu achei muito bonito, bem colorido. Muito bonito. Mas no próprio Master System ele tá muito bem representado também. Muito bem representado. A versão do Mega também tá muito bonita. E essa é uma diferença, porque tinha inimigos no jogo. Inimigos entre aspas, não, adversários. A do Master não, mas do Mega, enquanto tu tava fazendo tuas manobras, vinham bolas de praia, que tu chega a bater com a parte de baixo da prancha, tu batia, tu jogava longe a bola e tu ganhava até ponto, senão se você tava no corpo do surfista, tu caía e perdia ponto, né? Essa você não conhecia, né? Não. Mas tinha o esquema também que quando tu caía no jogo, tu fazia a manobra, tu caía, dependendo da ocasião, isso era randômico, aparecia um tubarãozinho, um golfinho. Randômico não, essa palavra não existe. Aleatório. Ah, vá dormir. Existe randômico, sim. Mas, realmente aparecia. É um golfinho, cara. Acho que era um golfinho, né? Não, aparecia o tubarão também. Aparecia o tubarão, tá. Cuidado que o tubarão vai te pegar, e tocava bem rapidinho a música de tema do tubarão. Bem rápido tu fazia isso. Tinha uma gaivota também, parecia. Gaviota, lógico. Tu podia se agarrar na gaviota e sair voando? Não, quase isso. Não era o João Capelo Gaivota, não. Ele só fazia complementar, ela ficava passando lá em cima. Tu podia fazer manobras, tu ia dentro do tubo, tu ganhava mais pontos. Tu fazia saltos, e tu saía fora da parte da onda e voltava. Tu ia lá embaixo e tu ia ganhando pontos. E a fim de 1 minuto e pouquinho tu terminava. E quanto mais pontos tu tinha feito, mais tu ganhava, mais tu ficava bem classificado entre os teus amigos. Era só isso, básico, não tinha muito o que fazer. Mas... assim como todos, né? Quem faz mais pontos ganha. Depende, né? É que nem a lei da marinha, né? Quem ganhar, quem ficar vivo ganha, e quem morrer perde, né? Assim como é na vida real, né? Que nos esportes as pessoas buscam pontos pra ganhar dos outros, né? Não tem fatality na vida real. Olha só, nessa mesma pegada que a gente vai pro esporte mais legal que tinha do California Games, que é o BMX. Somente na minha pesquisa que eu fui descobrir que esse BMX, né, o BMX, fala em inglês, significa, isso vem de Bicycle Motocross, porque X, eles falam cross, né, em inglês, para algumas siglas. É por isso que é BMX. Eu achava que, sei lá, fosse bicicleta, alguma outra coisa, sabe, aleatória, mas não fosse a chupeta. Bicicleta movida a chumbo. Xícara. A Xuxa? Bicicleta da Xuxa era. Mas a modalidade BMX é legal, cara. Ela me lembra muito aquele jogo do Nintendinho que saiu até pro Nintendo Wii também, que era baseado só em motocross. E o BMX ele tinha um esquema bem legal, que era tu poder fazer manobras, dependendo de quando tu pulasse, tu apertava o botão A ou B, e pra cima ou pra baixo, ele fazia o backflip, puta que pariu. Backflip, o front flip, que na verdade são flip, né? E rodar a bicicleta. Ele rodava a bicicleta ou dava um mortal pra frente ou pra trás, dependendo do mortal que tu dava, tu ganhava mais pontos pra frente ou pra trás, e ele girava o volante ali.
E era basicamente era isso aí, era bem massa de jogar, eu achava legal. E quase nunca conseguia terminar a primeira pista, porque quando tu tava terminando, tu tinha uma rampa, né? Subia, tu tinha a bandeira parecido com a bandeira de Israel, que tu tinha que parar bem ali certinho, senão tu caía no negócio. Eu sempre caía, nunca conseguia frear. Era muito ruim. Tinha tipo uma bandeirinha, eu chamava bandeirinha de Israel, porque era azul e branco. Tu tinha que parar exatamente nessa marcação. Então tu já tinha que ir subindo um pouquinho devagarzinho, aí tu parava ali. A versão do Master é muito bonita, a textura da areia, da madeira, dos problemas. Puta, tô muito ruim das palavras hoje. Os empecilhos. Obstáculos na pista eram muito legais. As versões dos outros é uma mudança muito grande. A versão do Atari é diferente, a versão do Apple 2GS, todas elas são bem diferentes. O trajeto é muito estranho. E é muito agressiva a mudança do Master e do Mega para essas outras versões ali. O jogo Excited Bike lá, ele é aquele jogo de moto que é muito parecido com esse jogo de BMX? Não sei. O Excite Bike é aquele jogo de motocross, né? Tipo motocross. É um que dá pra você até montar a pista. Isso mesmo. Nossa, adorava esse jogo. Ainda bem que vocês colocaram o nome ali pra mim ler, porque eu gostaria muito de jogá-lo novamente de novo outra vez. Vai estar o link no post do DLC do Wii U, do Mario Kart, com a pista do Excite Bike. Muito bem lembrado. O BMX era o esporte mais radical, na minha opinião, mais legal. Eu pouquíssimas vezes na minha vida consegui chegar na segunda pista. E essa era uma das maiores decepções da minha vida. Não consegui chegar longe no jogo que eu gostava tanto, que era tão divertido também, que usava aquela temática de cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo e botões pra fazer os saltos. Podia estar pedalando em linha reta e dar um saltinho pra ganhar um pouquinho mais pontos. Um jogo de bicicleta que eu gostava muito, que a gente até já falou aqui, comentou um pedacinho dele, que era o Dave Mirra BMX lá, né? Não era assim o nome? Alguma coisa assim? Isso, Dave Mirra BMX, que foi comentado, inclusive, no especial sobre a Acclaim. Acclaim? Isso, Acclaim. Link no post que você vai ver um especial sobre a vida e a morte dessa empresa, que é, do Borogodó. E uma coisa muito importante, alguém tá batendo prato ali, é que o Tony Hanks também lançou, não lembro qual jogo, é um spin-off dele que também tu pode jogar de bicicleta. Não, é o Dave Mirra, só que ele tinha um demo dentro do Tony Hanks 2 ou 4. Não, mas tem também um Tony Hanks que tu podia também andar de bicicleta. Mas não com o Tony Hanks. Era com o Bob Burns. O Bob Burns andava de skate e de bicicleta. É um mineirinho. E nessa mesma pegada, a gente já pula pro próximo esporte, que era o que eu achava o mais difícil, que eu não conseguia jogar muito bem, que era o roller skating ou a moça do patinete, que também seguia essa mesma pegada do BMX, que tinha vários obstáculos na pista, como água, óleo, nasca de bacana, abraço Chaves. Como a gente tava falando, né, o modo roller skating da menina do patins era bem legal por causa dos obstáculos, né, tu podia evitá-los e apertando os botões de pra cima e pra baixo, simularia o que fosse mexer cada uma das pernas dela, né? Pra cima seria a perna da esquerda, pra baixo seria a perna da direita. E dependendo de quanto mais rápido tu aperta, é a velocidade que ela toma, né? Ao longo da calçada que ela tá andando. E tem os obstáculos pra evitar as mortes, a morte não, né? Cada perda, né, dela, cada game over que dava. Queda, na verdade. Às vezes tinha uma animação diferente, né? Dependendo do obstáculo que tu vacilasse e tomasse queda. Se eu não me engano, é nesse modo que ela pode quebrar o pescoço? Ela só cai no chão e fica lamentando. Ela lamentando, né? O BMX que tu quebra o pescoço. Violenta. O BMX, se tu dá um mortal pra frente e pra trás, e muito perto do chão e tu cai, tu bate o pescoço e tu morre ali direto. Eu achava muito ridículo esse jogo do skate, do skate não, né, do patins, porque... tipo, cara, eu não conseguia acreditar quando você passava na grama ela caía e quando escorregava na casca de banana, velho. Cara, era muito chato. Eu tinha ódio desse jogo. Eu gostava de jogar ele, mas eu tinha ódio de vontade de quebrar o controle, sabe? Tinha que pular, né? É verdade, tinha inclusive comando de pular quando chegasse na grama, porque a grama ela cobria toda a extensão, né, da calçada. Ela não dava pra desviar, só pulando mesmo.
A nasca de bacana ficava solta na calçada, mas a grama ela ficava na extensão onde ficaria o rejunte da lajota, o cimento, a cola, o que for. Ele passava uma linhazinha e se estendia por todo, de cima a baixo. Então tu tinha que pular exatamente na hora, senão ela batia na grama e caía ali. Que é bem escroto até, né? Então vamos pro próximo. Esse é chato, vamos pro próximo, vai. O último esporte é o Flying Disc, ou Frisbee. E esse esporte ele não está presente em todas as versões do California Games, só em algumas versões, tipo o Mega Drive não tem. Ah, por isso que você falou que tinha 5 ou 6? Isso aí, 5 ou 6. Porque a versão de Nintendinho e de Master tem, a versão de Mega não tem esse jogo do Frisbee. Então ele é exclusivo de algumas versões. Então dependendo do que você vai jogar, você pode encontrar ou não o jogo de Frisbee. Basicamente aqui era o princípio de muita coisa chata. Tu tinha que botar a movimentação da barra exatamente no ponto certo e apertar e jogar o frisbee longe. Chato pra caralho, pra cacete. Jogo enjoado, jogo lento, sem graça, tipo MOBA, assim. Tá, então, como é que funciona a competitividade do California Games, os jogos de verão? Que inclusive é o maior atrativo do jogo, né? Que é competir com outros jogadores. Até porque é até meio sem graça, sabe? Jogar em modo Forever Alone, só treinando nas modalidades ou fazendo as modalidades todas só com um controle. E o jogo, como a gente comentou, ele conta com suporte de até 8 jogadores, claro, não simultâneos, né? O Master, os consoles da época não tinham o suporte para 8 controladores. Então é um jogador por vez. E os competidores eles se enfrentam em vários esportes. Vence cada modalidade quem alcança a maior pontuação. E para aumentar o desafio, alguns recordes ao serem quebrados ativam um bônus. E inclusive um dos cheats, né, que eram famosos do jogo, era para chegar nesse bônus sem quebrar todos os recordes. E caso o jogador encontre 3 figuras de modalidades iguais nas roletas do bônus, ele vai ser beneficiado por melhorias naquela modalidade específica. A competição ela era ou todos os esportes, né, ou um esporte específico, né, que você podia jogar com seus amiguinhos, né, você podia escolher isso, ou quer jogar todos de uma vez, né, todos de uma vez não, né, cada um vai jogando uma vez cada esporte, mas tem que completar os 8 para ver a pontuação, ou então selecionava somente um, né, por exemplo, só o skate, todo mundo vai lá, joga uma vez skate e vê quem tinha maior pontuação. E uma coisa legal de algumas versões, particularmente assim, a gente tá sempre dando destaque para a versão do Master porque é mais popular, né? O seu atleta, ele poderia escolher um patrocinador que poderia representá-lo nos jogos. Até hoje eu nunca entendi para que servia esse patrocinador. Acho que é só para dizer, né, que tinha uma marca ali te apoiando, né, na tua jogatina ali. Que os patrocinadores são a Epix, Costa Del Mar, Kawasaki, Santa Cruz, a Ocean Pacific, a Casio, né, que fazia relógios, calculadoras, Ozzy, Spinjammer, Max Out, Milton Bradley, Jet Ski, que eu não sabia que era uma marca. Jet Ski, sabia que era o nome, eu achava que era só o nome do veículo, e a Radio. E claro, né, apesar do jogo ter sido bem popular, principalmente aqui no nosso meio tupiniquim, não dá para deixar de observar que o jogo tem problemas, né? O primeiro deles é o fator frustração. Como a gente comentou aqui, ninguém pegou os jogos do California Games e saiu já sabendo todos os comandos e como jogava todos os jogos. Alguns deles têm alguns comandos meio específicos e um esquema de jogabilidade bem complicado. Cada modalidade tem uma jogabilidade específica porque elas foram desenvolvidas por programadores diferentes, né? Não tinha sempre o mesmo designer que estava coordenando tudo. Eu pensei que isso era uma brincadeira do Guilherme. Foi mesmo cada jogo feito por uma equipe ou uma pessoa? Sim. Que loucura! E isso pode explicar a jogabilidade extremamente específica, né, para cada modalidade. E uma falta de facilidade até na execução de vários comandos, dependendo da modalidade, né, do evento que você está participando. Eu particularmente acho isso meio... Eu acho que isso deixa o jogo meio injogável para muita gente, né, principalmente um pouco mais jovem, né. E de repente ela poderia ter um remake dele, ou então algum jogo espiritualmente baseado no California Games, né? Porque ele realmente é um jogo bem carismático, sabe? Essas modalidades dele, como a gente comentou do surf, não tem hoje em dia um jogo de surf. Seria muito legal, sabe? Rever esse esquema simples de jogabilidade voltado para esquemas de controle mais atuais, né? E nesse sentido o California Games ele fica meio vencido no tempo. Ele não se torna o
jogo atemporal. Embora vale a pena jogar ele, né, ainda hoje. Mas, apesar dos problemas, vamos falar de algumas curiosidades interessantes sobre ele, né. A nossa queridíssima Tectoy vale sempre ser mencionada quando a gente está falando de coisas específicas do Brasil, né. E ela lançou o jogo aqui com o título de Jogos de Verão. Foi o título adaptado, né, do California Games, apesar de já existir um jogo Summer Games, né, que, como nós comentamos antes, não foi lançado aqui no Brasil. Mas na verdade o Summer Games era Summer Electro Hit Games. Exatamente. E curiosamente, né, o nome original California Games aparecia na tela de título do jogo. Não tive contato com o cartucho dos Jogos de Verão. Quando eu tava baixando as coisas pra rejogar e tal, tudo que eu pegava aparecia o nome California Games. Não tinha tipo uma tela de título Jogos de Verão. Era só os Jogos de Verão, o nome da ROM ou a arte da capa, né, do jogo. Uma coisa interessante é que a Tectoy, nos anos 90, eles venderam um bundle, né, pode chamar assim, que era o Master System mais os Jogos de Verão. Sim, exatamente, devido ao sucesso que o jogo fez quando eles trouxeram pra cá. Aí a Tectoy fez um kitzinho, né, do Master System com os Jogos de Verão. Falando em sucesso, né, os Jogos de Verão ele foi o segundo jogo do Master System mais vendido no Brasil, perdendo apenas o Castle of Illusion, que é outro jogo excelente, né. Inclusive o Castle of Illusion vale a pena jogar hoje, assim, bem tranquilo. E o jogo ele foi tema de uma das sketches que foi feita pelo grupo Mega 64. Pra quem não conhece o Mega 64, eles são um grupo de... Eles têm um canal no YouTube, né? Eles fazem como se fosse cosplay, né? Eles se disfarçam de um tema de algum jogo, por exemplo, sei lá, do Mario, ou do Sonic, ou do Leon, do Resident Evil, e saem pela rua fazendo como se fossem pegadinhas, né? Vestido com aqueles personagens. Quem aqui conhece o Mega 64? Nunca ouvi falar na vida. Nem Não, eu. cara. Fiquei até legal, interessado. Sim, assistam os vídeos deles, são engraçados. Eu lembro de um que o cara sai Não vou ver. Ah, foda-se então. Mas eu vou explicar assim mesmo. Tem um vídeo que ele sai vestido o cara sai vestido do mercador, né, do Resident Evil 4. Aí ele sai perguntando das pessoas, tipo, what are you buying? What are you selling? Aí ele chega na lanchonete e pergunta, what are you selling? Aí tipo, ela vai lá e trata ele como se fosse um cliente normal, né? Só que aí, tipo, alguém vai lá e nota que o cara tá na zoeira e chama a polícia e no final da polícia. o cara é preso. O cara vai e prende o sujeito vestido de mercante do Resident Evil 4. O jogo também apareceu num episódio do desenho Captain N, The Game Master, que, pra quem não conhece de nome, era um dos vários cartoons que era produzido por um time que fazia os desenhos na época do Mario, que era baseados nos jogos do Mario Bros 1, 2 e 3, e nos desenhos do The Legend of Zelda. O do Mario era até assistível. Né? O do Zelda era terrível, cara. Terrível mesmo. O do Captain N era até interessante porque ele juntava vários personagens de jogos famosos que saíam no Nintendinho no mesmo cartoon. Então tinha personagens do Castlevania, tinha personagem... Se eu não me engano, tinha de outros jogos da Nintendo até que também fazia sucesso. Acho que Kid Icarus estava nesse desenho também. E aí teve um episódio onde apareceu... tinha referências ao California Games. Outra curiosidade que na modalidade Half-Pipe, né, algumas vezes podia acontecer um terremoto que derrubava a letra H de Hollywood. Aí ficava só Hollywood. Dá um Oli, né? Isso era fazer uma correlação ao movimento do skate, o Wally lá. E também no footbag você podia acertar um pelicano que podia passar voando com a bolita. E dava bônus isso. Bolita. Sim, eu sempre tentava, cara, inclusive fazer. Era uma bolita porque o tamanho da bola era bem menor que o tamanho de uma bola de futebol. Não era uma bolita, era uma bolinha de ping-pong. Não, é uma bola mesmo de footbag. Esse é um esporte mesmo praticado lá na Califórnia lá e é bem, eu acho bem ridículo, mas eles praticam na areia. É tipo jogar peteca aqui no Brasil. Eles fazem isso de jogar até sozinho ou jogar com um amigo. Porque o objetivo é treinar a tua habilidade em movimentos finos, né? Porque a bolinha é pequena, é leve, então tu tem que fazer movimentos bem controlados. Mas não é muito a ver com futebol não, porque não se pode, né, no caso, matar no peito, né, a bola. Não pode matar no peito? Não pode. Tem que usar o ombro, a cabeça e o joelho e os pés. E o dedo do pé. E os pés.
Aí parece a Xuxa fazendo, ó, cabeça, ombro, joelho, dedo do pé, joelho, dedo do pé. Quase isso. Teve uma continuação chamado California Summer Electro Hit Games 2, que foi feito em 1993. Por incrível que pareça, para Master System ainda, em vez de ser para, por exemplo, Mega Drive, né? Já que o Master System já era vovô nessa época, pro Super Nintendo, para PC, para DOS e para Amiga. Você tinha outros esportes praieiros, por exemplo, tinha Asa Delta, Body Surf, Jet Ski, aí já tem outro que não é tão praieiro, né? Que é o Snowboard, e outro que é o Skateboarding. O que seria um skateboarding? Diferente de um skate, por exemplo, normal. É que, se eu não me engano, acho que esse aí era mais street mesmo e o outro lá era só half-pipe. Ah, tá, esse aqui é tipo Tony Hanks daí. É, tipo Tony Hanks. Isso aí. O Asa Delta tu tinha que ir descendo num... Tipo como se fosse uma boia no meio do mar e cair direto no X. Ele não chegou a fazer tanto sucesso que nem o primeiro, mas eu joguei ele no meu Master System. Um amigo meu tinha uns 2. Ele era bom? Ah, pra época eu gostava muito, né? Quer dizer, eu só tinha um Master System, então qualquer coisa que eu jogava era bom. E hoje, ele, o que tu achou? Ah, é divertido. Então, tanto quanto o primeiro? Acho que o primeiro é mais saudosista pra mim, então, sei lá. Mas, sei lá, é legal, cara. Sei lá, não. Tu tem que emitir opinião, rapaz. Aqui é um podcast que emite opiniões. Eu gosto de jogar até aquele do Michael Jackson lá. Aquele jogo do Michael Jackson. O Moonwalker? É horrível aquele jogo. O Moonwalker é legal, cara. Então, eu gosto por causa do Michael Jackson. Eu não gosto da insinuação de que vem lá a menininha de vestidinho, eles salva ela. Eu não gosto dessa insinuação com as crianças. O do Mega Drive é melhor, tenho dito. Do California Games 2? Não, do Moonwalker. Ah, tá. Mas o California Games 2, ele não é tão bom quanto o primeiro. Eu joguei os dois, tive a oportunidade de jogar os dois, e o primeiro tem mais importância na vida videogamesística, no caso da minha, e o 2 já tinha jogado tanta outra coisa boa, até FIFA. Ter jogado o California Games 2 foi meio sem graça. Sim, então eu ia comentar isso. O California Games 2 ele é meio sem carisma, sabe? Tipo, o primeiro ele é bem mais sólido e tem os menuzinhos ali pra te escolher teu time, escolher as modalidades e tal. Enquanto o segundo, o próprio menu dele é muito mais simples. É só eu não sei se em todas as versões, mas eu joguei a versão do Super Nintendo e a do Master. Aí é um bonequinho de um surfista, né? Meio bombado até. Fica até parecendo meio homoafetivo. E aí ele fica mexendo a mãozinha dele apontando, né? Pra qual. Ele fica mexendo a mãozinha apontando pra qual vai ser o esporte que tu vai escolher, né? Tipo, aí tem as fotinhas, né? Não tem nenhum nome. Tem as fotinhas de cada esporte. Aí clica, escolhe e já vai começando, né? Inclusive o snowboard é até legalzinho, mas ele lembra mais uma plataforma do que necessariamente o snowboard. A versão do Super Nintendo também usa um pouco os efeitos de Mode 7 pra dar um pseudo 3D, mas fica meio feio, sabe? Até porque, sei lá, deve ser um jogo com orçamento bem baixo, então ele fica meio que devendo até, por mais que ele tenha sido feito em plataformas já mais poderosas, né, graficamente. Pra finalizar, os cheats que a gente sempre coloca, se você colocasse o nome de Takako, você quebra um recorde e ganha um bônus. Se colocasse o nome de Kotaro, quebra um recorde, vence o jogo bônus e ganha uma nova bike. Se colocasse o nome de Noriko, você quebra um recorde, vence o jogo bônus, ganha uma nova prancha de surf. Esse é do California Games 1. No California Games 2 a gente não teve acesso aos cheats. Nosso amigo lá da SEGA falou que não poderia passar, que era muito segredo. Era segredo de estado, né? A gente só conseguiu esses 3, então, para quem quer jogar, Takako, Kotaro e Noriko. Depois de toda essa explicação sobre os jogos das Califórnias do eletrônico, a gente chega ao fim com mais um podcast diferencial, tentando, como esse é o nosso objetivo, tentar fazer um podcast diferente dos outros, ou não sei. Acho que esse é o objetivo, a gente está tentando atingir. Comente aqui embaixo, divulgue nas redes sociais para todo mundo, até no Orkut, se alguém tiver o Orkut, e nossos integrantes, alguém tem mais alguma
observação antes de ir embora? Para quem quiser mandar um e-mail, manda e-mail lá para contato@fliperamadeboteco.com. Quem sabe um dia a gente faz um podcast sobre ouvidoria e comenta tudo que seja documentado pelos nossos ouvintes, né? E também as redes sociais de todo mundo tá aí no post. Só não vamos falar de Dota e LoL. Não, Dota e LoL a gente fala muito. Só adicionar no Steam que a gente joga. E a gente falou sobre vários gêneros que são, não deixa de ser, que é o esporte, futebol, né? Tem o BMX, enfim. A gente falou sobre um podcast especial sobre gênero. Vai estar o link na postagem, que é o 18 aqui. Comente, compartilhe, converse com a gente. A gente tem todos os links de rede social, Twitter, Facebook aí. É só conversar que a gente é acessível, a gente não é estrelinha ali, não se acha melhor que todo mundo aí.